Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos para mais uma reflexão baseada em trechos da mitologia grega, especialmente dessa vez fazendo uma analogia com um determinado trecho de uma carta de Paulo, o apóstolo. E o tema que nós vamos abordar é em relação a uma experiência muito controversa e que visita o curso da nossa jornada aqui na vida, relativo à tentativa de decifrarmos um sentido no porquê da persistência ou insistência de determinados padecimentos, mesmo depois de adquirido e alcançado uma grande vitória. O porquê da permanência de certas sequelas, mesmo depois de ter conquistado um grande desafio, uma grande superação. E aí, na mitologia, isso me remete para o nascimento de Zeus e o caminho que ele trilhou até se tornar a divindade principal do panteão grego. Zeus é filho do titã Cronos, juntamente com Reia, e Cronos cometeu aquilo que na mitologia grega é conhecida como híbris, que é um excesso de tirania, de autoridade, de ambição, que o leva a perpetrar exageros em nome de uma volúpia pelo poder. E assim, Cronos se insurge contra o seu próprio pai, capa o pai, destitui o pai e assume tirânica e usurpadoramente o controle do universo. Como consequência, Gaia, a Mãe Terra, lança um vaticínio sobre o destino de Cronos de que ele estaria fadado a ser deposto também por um filho, assim como ele fizera com seu próprio pai. Sabedor disso, Cronos começa então a engolir sistematicamente todos os filhos que ele vai tendo, como forma de tentar driblar a realização do vaticínio, do oráculo. Todavia, quando chega na vez de Zeus, Gaia resolve ajudá-lo e o esconde de Cronos, lançando-o na ilha de Creta, onde lá ele passa a ser criado por elementos e criaturas divinas, até a sua fase de maturidade. E para enganar a Cronos, Gaia dá a ele uma pedra maciça enrolada num pano, em que Cronos não hesita em de imediato engoli-la. Com o passar do tempo, tendo Zeus atingido uma certa fase de maturidade, Gaia começa a auxiliá-lo para que ele cumpra o seu destino, aquilo para o qual ele fora vocacionado. E Zeus entende que então ele precisa iniciar uma luta contra Cronos. Mas Cronos é um titã e, por conseguinte, o rei do universo. E Zeus precisa de ajudas. E Gaia começa a orientá-lo para primeiro libertar os seus irmãos que estão no ventre de Cronos e a partir dali formar um exército para começar uma guerra contra Cronos e os seus aliados. E assim é feito. Zeus liberta os seus irmãos e dali em diante inicia-se aquilo que na mitologia é conhecida como a titanomaquia. Tudo isso pode ser encontrado na Teogonia de Hesíodo. A titanomaquia é uma guerra de confronto entre Zeus, seus irmãos, em relação a Cronos e as forças titânicas do universo, lutando
lutando em relação à busca pelo controle soberano do universo. E essa guerra dura 10 longos anos, onde, como consequência, a Terra quase sucumbe como um todo em relação a cataclismas e hecatombes decorrentes das confrontações estabelecidas entre esses dois lados. Todavia, depois desses longos 10 anos, Zeus finalmente tem a ideia de libertar forças também titânicas aprisionadas no Tártaros pela crueldade e tirania de Cronos. Zeus assim faz e essas forças passam a auxiliar Zeus nesse confronto contra Cronos, e é aí que Zeus ganha vantagem e consegue destituir Cronos e trancafiá-lo junto com seu exército nos abismos do Tártaros. Ora, depois dessa grande batalha, permeada por inúmeras perdas, cansaço, esforço, desgastes, como se não bastasse, Gaia, possivelmente enciumada e insegura em relação ao poderio que Zeus adquiriu com essa vitória, ela cria uma criatura extremamente devastadora e poderosa, chamada Tífeu, o grande dragão. E ele começa a perpetrar terrorismos por toda a Terra e passa a ser a dor de cabeça de Zeus, mesmo depois da sua grande conquista. E Zeus precisa iniciar uma série de batalhas até que ele consegue destruir Tífeu. Mas aí vem aquela grande questão: o porquê de toda essa problemática, o porquê da existência de um Tífeu, justamente depois, quando se atingiu um patamar de paz, maturidade, sucesso, em decorrência de anos a fio de esforço, desgaste e dedicação. E aí a gente pega um outro ponto de analogia em relação à história de Paulo, o apóstolo, onde no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 4, é exatamente em cima dessa colocação aqui que nós vamos ter uma pista de resolução para a nossa reflexão, onde Paulo notifica no versículo 4 que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E no versículo 7 do mesmo capítulo, ele diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ora, depois de toda a grande conquista, depois da aquisição da maturidade, no patamar de desfrutarmos dos louros de longos anos de esforço, dedicação e batalhas, ainda assim, por que restam determinadas sequelas? Por que persistem determinados problemas? Por que surgem dificuldades outras que parecem nunca permitir a gente abaixar a guarda e a gente encontrar aquilo que no fundo a gente almeja, que seja talvez uma plenitude de paz e de descanso nessa vida? Ora, eu não saberia dar com precisão uma resposta de natureza existencial tão visceral como essa. Todavia, podemos explorar uma possível perspectiva de sentido, entendendo que há uma estranha predisposição na nossa natureza relativa, onde, quando somos visitados por muito poder, muito sucesso, ou uma maturidade que confere uma segurança muito precisa, muito estável, nós tendemos a nos alienar. Sim, nós tendemos a, como Cronos, lá no início, a cometer uma híbris, um excesso. Sim,
E em nome do sucesso e em nome de conquistas enormes adquiridas, eu vejo muita gente se fazendo mal e cometendo mal a terceiros. Por isso que às vezes surge um tifeu depois de uma grande conquista, ou depois de uma revelação sublime, de uma maturidade iluminada, surgem espinhos na carne, chatos, esbofeteando a gente dia e noite, para que o bem alcançado não se torne um malefício que vai alienando a nossa consciência na direção de produzir mal a nós e ao nosso próximo. Portanto, entenda a direção da sabedoria, onde o próprio Paulo nos aponta a direção. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo conclui: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Entenda isso. E ao invés de você desfrutar a sua grande conquista com angústia, você desfrutará dela com sabedoria. E esse é o sentido que a vida nos oferece. Um grande abraço, gente boa. Valeu!